é uma questão muito ampla, que envolve questões jurídicas, de uma necessidade civil de se estabelecer dentro de uma sociedade, né, regras que possam favorecer todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos têm o direito de serem protegidos por leis que possam criar essa estrutura que facilite a vida, que possa orientar, né, a conduta caso venha uma pessoa a falecer, como é que nós vamos reagir a partir do momento que existe uma nova situação, que eu acho que particularmente a gente precisa diferenciar, né? Quando toda essa questão que hoje surge e que parece ser uma questão religiosa na totalidade, a gente precisa distinguir. O que é religioso nisso? O casamento é uma questão religiosa. A necessidade de se oficializar uma relação jurídica não significa que estejam reivindicando o direito de se casar. Então precisamos diferenciar isso. E é uma questão que ainda não está clara. Silas Malafaia, dando uma entrevista justamente no Jornal Nacional, falando por que ele é contra a descriminalização da homofobia. Ele não é a favor do espancamento de pessoas, ele não é a favor da agressão. Então ele estava esclarecendo: eu só quero ter o direito de continuar pregando os valores que eu acredito, sem que isso venha a ser um crime. Muito lúcida, não é verdade? A reflexão dele. Você ter o direito de manifestar a sua opinião, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, e você ser respeitado por isso, sem que isso seja um crime. Agora, eu não tenho o direito de usar de palavras agressivas que venham ferir a dignidade das pessoas, que foi justamente a palavra do deputado Jean, que estava defendendo a causa homossexual naquele momento. Então ele dizia: nós não queremos que os discursos venham dizer que nós estamos possuídos pelo demônio, que nós somos gente de segunda categoria. Então veja bem, nos dois lados existe razão. Naquele que quer continuar tendo o direito de discordar e naquele que quer ter o direito de não receber palavras tão pesadas, expressões tão depreciativas, expressões tão vergonhosas, que muitas vezes, em cima dos púlpitos ou no conforto da autoridade religiosa, nós ousamos usar. Então eu creio que o Brasil esteja passando por um momento muito delicado, em que nós precisamos fazer prevalecer o bom senso, o equilíbrio, sobretudo no momento em que nós discutimos essas questões. Então não queira ter uma opinião formada sem antes você ter conhecido de verdade o que diz essa bendita lei, quais são as consequências dela para a vida social, para o discurso religioso, e depois que tudo isso for analisado com muita calma, você tem todo o direito de se posicionar, se você é contra ou você é a favor. O que nós não podemos admitir é que o nosso discurso religioso possa ferir a dignidade humana, mesmo quando nós queremos ser proféticos. Eu acho que há uma forma de ser profeta sem você precisar ferir a dignidade do outro. Não é verdade? Você tem todo o direito de se posicionar contrário a muitas coisas, mas você não tem o direito de perder o fundamental do cristianismo, que é o amor ao outro. É igual o filho com a mãe, gente. Isso é muito prático na vida. A gente sabe como isso funciona na vida. Uma mãe, quando ela vai reprimir o filho, porque ela sabe que é a hora de fazer isso, o filho está errando, o filho está num caminho errado, ela vai repreender. A fala é dura, mas é respeitosa, é amorosa. O grande problema é quando esse fanatismo nos cega para refletir as questões com mais ambiência, com mais abrangência. Muitas vezes nós somos muito cegos na nossa maneira de interpretar as coisas. Então eu pego lá a onda do Twitter, todo mundo dizendo e querendo forjar uma resposta rápida: você é contra, você é a favor? Não é bem assim. Você pode muito bem ser contra, mas você tem que ter espaço para explicitar e conhecer bem as razões pelas quais você é contra. Porque se você não tem conhecimento do que diz essa bendita lei,
Se você ainda não teve conhecimento daquilo que verdadeiramente propõe, nós precisamos ter este conhecimento. E eu confesso para vocês que eu ainda não tenho. O que eu tenho agora, e posso dizer para vocês, é um reconhecimento daquilo que eu considero justo, do que algumas pessoas reivindicam, do direito de juridicamente, não estou falando de casamento, até conversava outro dia com alguns bispos que eu considero muito esclarecidos, e eles falavam, é verdade, a questão passa pelo reconhecimento de uma sociedade que não vai interferir naquilo que nós chamamos de família. Não é verdade? A partir do momento que eu tenho uma sociedade com alguém, juridicamente, nós temos bens em comuns, é isso. E não pode ser mais que isso, até o momento que for solicitado mais que isso. Não é verdade? É direito das pessoas de construírem um patrimônio juntos e de que isso seja civilmente reconhecido. Mas isso nós não estamos falando. Isso não é família, isso não é casamento, não é nada. O problema é que nós muitas vezes colocamos o nome casamento e família em lugares indevidos, onde ainda não foi solicitado isso. Então é uma coisa de cada vez. Porque senão nós corremos o risco de ter um posicionamento idiotizado, sem reflexão, sobre uma questão que ainda não está muito clara. A igreja se posicionou e ela sempre se posiciona da mesma forma. Nós somos a favor da família, nós somos a favor da vida, nós somos a favor da prevalência de valores que não venham ferir o que nós conhecemos como família. Mas nós também não podemos nos esquecer que este posicionamento tem que ser amoroso. Então, se você é da igreja e se você faz questão de defender o posicionamento da sua igreja, não esqueça que a igreja a quem você serve tem um fundador cuja atitude o tempo todo foi o amor.